Algo acabou de acontecer à economia global que ninguém pode desfazer. Nas últimas 24 horas, um cessar-fogo que deveria restaurar a ordem já desmoronou. E agora o mundo enfrenta uma crise que a Agência Internacional de Energia chamou de maior interrupção de oferta na história do mercado global de petróleo. Aqui está como fechar um trecho de água de 21 metros de largura deixou o planeta inteiro de joelhos. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel iniciaram ataques aéreos coordenados ao Irã sob a Operação Fúria Épica, visando instalações militares, sítios nucleares e liderança, resultando na morte do supremo líder Ali Khan. Em poucas horas, o Irã lançou ataques de retaliação com mísseis e drones contra bases militares americanas, território israelense e estados do Golfo, enquanto seu corpo da Guarda Revolucionária Islâmica emitiu avisos proibindo a passagem de navios pelo estreito. Os avisos e ataques subsequentes a navios causaram um declínio acentuado no trânsito marítimo, com o tráfego de petroleiros caindo primeiro aproximadamente 70% e mais de 150 navios ancorados fora do estreito para evitar riscos. Em breve, o tráfego caiu para praticamente zero. Pense nisso por um segundo. As duas vias unidirecionais do Estreito de Hormuz facilitam o trânsito de cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia, representando aproximadamente 20% do comércio global de petróleo por via marítima, principalmente de produtores como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Catar. Em 2024, estima-se que 84% dos carregamentos de petróleo bruto e condensado através do estreito se destinavam aos mercados asiáticos, com a China recebendo um terço de seu petróleo através do estreito. E em março de 2026, logo após a meia-noite, nenhum petroleiro no estreito transmitia sinais de sistema de identificação automática indicando tráfego baixo ou nulo. Um zinco da oferta global de petróleo desapareceu. Não reduzida, não redirecionada, desaparecida. A partir de 4 de março de 2026, as forças iranianas declararam o estreito fechado, ameaçando e realizando ataques em navios que tentavam transitar. Em 12 de março de 2026, o Irã havia realizado 21 ataques confirmados em navios comerciais. A IRGC não estava apenas fazendo ameaças. Estavam disparando contra navios, colocando minas e forçando o mercado global de seguros a uma retirada total. O seguro de risco de guerra foi removido em 5 de março, tornando o risco econômico muito alto para os proprietários de navios usarem o estreito. O mundo havia acabado de entrar na crise de estrangulamento energético mais severa desde os anos 1970. E então ontem, após um cessar-fogo que deveria consertar tudo, o Irã fechou o Estreito de Hormuz novamente em resposta aos ataques israelenses contra o grupo militante Hezbollah no Líbano, lançando dúvidas sobre se um cessar-fogo já precário para encerrar mais de um mês de guerra resistirá. Hoje, Polymarket, o maior mercado de previsão do mundo, postou que os traders precificam uma probabilidade implícita de 84,5% contra o tráfego de navegação do Estreito de Hormuz normalizando até 30 de abril. Na imagem que você pode já ter visto circulando online, Polymarket postou que o tráfego no estreito não se projeta mais voltar ao normal este mês, com apenas 30% de chance atribuída. O lado não é precificado em 0,7. O dinheiro diz que isso não termina tão cedo. Então agora a questão é, como se parece um mundo sem o Estreito de Hormuz? A resposta já está se desenrolando e é muito pior do que a maioria das pessoas percebe. A primeira coisa que quebrou foi o mercado de petróleo e não apenas rachou, estilhaçou de uma forma que pegou até traders experientes desprevenidos. O conflito causou volatilidade imediata nos mercados de energia, com os preços do petróleo Brent subindo 10 a 13% para cerca de 80,82 por barril em 3 de março de 2026. Esse foi apenas o primeiro ataque. Dentro de dias, os preços estavam subindo em um ritmo que não tinha precedente moderno. Em meio a temores de escassez prolongada de oferta, os preços do petróleo subiram mais rápido do que em qualquer outro conflito da história recente. Os preços do petróleo Brent ultrapassaram $100 por barril em 8 de março de 2026 pela primeira vez em 4 anos, subindo para 126 por barril em seu pico. No início de abril, os números eram impressionantes. O West Texas Intermediate do EUA para entrega em maio subiu 2,89% para uns em 14,76 por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte para junho ganhou 2,04% para uns em 12,26. Dados do mercado recentes mostraram petróleo bruto em torno de uns em 13,73 em 5 de abril, acima de 25% no último mês. A Administração de Informações de Energia do EUA, o órgão oficial do governo rastreando tudo isso, interveio com uma previsão sombria. A EIA aumentou sua previsão de preço médio do petróleo Brent para 96 por barril, acima de 78,84, enquanto o petróleo West Texas Intermediate foi revisado para 87,41 por barril de 73,61.
A EIA diz que os preços spot do petróleo Brent tiveram média de 130 por barril em março, acima de 32 em fevereiro, com preços diários subindo para quase 128 em abril. E a matemática de oferta é brutal. Quase 1 bilhão de barris serão perdidos até o final do mês, compreendendo até 600 milhões de barris de petróleo bruto e aproximadamente 350 milhões de barris de produtos refinados, segundo o TD Securities. Com o conflito agora esperado durar pelo menos até abril adentrado, a matemática do barril se torna cada vez mais sombria. As interrupções de oferta do Oriente Médio se intensificaram com paralisações estimadas em 7,5 milhões de barris por dia em março, subindo para um pico de 9,1 milhões de barris por dia em abril antes de diminuir. O Banco da Reserva Federal de Dallas executou os números através de seu modelo e o resultado foi arrepiante. Um fechamento do Estreito de Hormuz que remove perto de 20% das ofertas globais de petróleo do mercado durante o segundo trimestre de 2026 deve levar o preço médio do WTI do petróleo para 98 por barril e reduzir o crescimento do PIB real global por 2,9 pontos percentuais anualizados. Se a navegação retomar após 3 e 4, o preço do petróleo subirá ainda mais antes de declinar, atingindo até 132 por barril até o final do ano. Mas talvez nada tenha capturado melhor o humor do mercado do que o que a Bloomberg reportou após falar com mais de 3 dezenas de traders de petróleo e gás, executivos, corretores, armadores e consultores. Uma mensagem foi repetida várias vezes. O mundo ainda não compreendeu a severidade da situação. Muitos traçaram paralelos com o choque de petróleo dos anos 1970, alertando que um fechamento prolongado do Estreito de Hormuz ameaçaria uma crise ainda maior. Oficiais do governo do ZEUA e analistas de Wall Street estão começando a considerar a perspectiva de que os preços do petróleo podem disparar para uns sem precedentes 12 mil por barril. Então veio a esperança fugidia de ontem. Os preços do petróleo desabaram e as ações dispararam após o presidente Donald Trump concordar com o cessar-fogo de 2 semanas com o Irã. O WTI caiu 18% para 92 por barril. Uma queda acentuada, mas ainda bem acima do nível de 67 em que se liquidou em 27 de fevereiro antes da guerra começar. O Dow disparou 1,374 pontos ou 2,95%. O S&P 500 ganhou 2,56% e o composto Nasdaq pesado em tecnologia disparou 3,46%. Mas aquele rally de alívio durou menos de 24 horas. A agência de notícias estatal iraniana FAR reportou quarta-feira que o país está fechando o Estreito de Hormuz menos de um dia após o presidente Donald Trump anunciar um acordo de cessar-fogo com o Irã. Fars disse que o tráfego de petroleiros chegaria a uma parada completa, citando o que descreveu como violações israelenses do cessar-fogo, incluindo ataques no Líbano. Então qualquer otimismo que foi precificado no mercado durante a noite está evaporando enquanto falamos. Se o mercado de petróleo é onde a crise começou, a Ásia é onde está sendo sentida com mais força. E o sofrimento lá já é tangível, visceral e se espalhando rápido. O fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã está enviando ondas de choque através dos mercados globais de energia, com a Ásia esperada enfrentar a dor máxima. Isso não é teórico. Está acontecendo agora em tempo real. Em países onde centenas de milhões de pessoas dependem de importações de energia que simplesmente pararam de fluir. As exportações da região tipicamente vão para países asiáticos, com China, Índia, Japão e Coreia do Sul respondendo por 75% de petróleo e 59% das exportações de GNL. Quando você fecha o Estreito de Hormuz, você está cortando a linha principal de combustível para o continente mais populoso do planeta. O Japão foi atingido primeiro e atingido com mais força entre as economias asiáticas desenvolvidas. O Japão, com 95% de dependência de petróleo bruto do Oriente Médio, tem sido entre as principais economias mais estruturalmente expostas. Cerca de 70% do petróleo do Oriente Médio do Japão é entregue por navios que passam pelo Estreito de Hormuz. O Nikkei 225 mergulhou mais de 7% intraday em 9 de março antes de fechar 5,2% mais baixo. A Coreia do Sul enfrenta um acerto de conta similar. As importações líquidas de petróleo da Coreia do Sul são 2,7% do produto interno bruto, com Namura sinalizando-a entre as mais vulneráveis na frente de conta corrente. A Coreia do Sul anunciou uma restrição de 5 meses na exportação de nafta, um combustível que ajuda a fazer petroquímicos e gasolina. A Índia enfrenta o que analistas descrevem como um choque duplo. A Índia enfrenta a maior exposição combinada da região. Mais da metade de suas importações de GNL estão vinculadas ao Golfo e uma parte significativa é indexada ao Brent. Então um pico de petróleo impulsionado por Hormuz aumentaria simultaneamente os custos de importação de petróleo e os preços dos contratos de GNL, criando um choque físico e financeiro duplo. E no sul da Ásia, em Paquistão, Bangladesh e Filipinas, a crise cruzou a linha de dificuldade econômica para sofrimento humano genuíno.
Catar e os Emirados Árabes Unidos representam 99% das importações de GNL do Paquistão. De acordo com dados da Kepler, Bangladesh, uma nação de 175 milhões de pessoas, depende de importações para aproximadamente 95% de suas necessidades de energia. As consequências foram devastadoras. Muhammad Najul Malak, presidente da Associação de Proprietários de Postos de Gasolina de Bangladesh, disse ao Washington Post que ataques a postos de combustível são reportados diariamente nos aproximadamente 3.000 postos de combustível do país. Alguns gerentes de postos de gasolina foram espancados ou até mortos sobre as escassez de combustível. As Filipinas declararam estado de emergência em 24 de março devido a uma greve concorrente de trabalhadores de transporte. Enquanto outros países como Zimbábue, Paquistão, Bangladesh, Nigéria e Vietnã enfrentam predicamentos similares com escassez severa de combustível. O Paquistão pediu aos fãs de cricket para assistir jogos de casa para preservar combustível. Há escassez na Tailândia. Enquanto centenas de postos de gasolina na Austrália reportaram déficit de combustível e transportadoras cancelaram voos do Vietnã para a Nova Zelândia, Pequim já ordenou às refinarias domésticas cessar as exportações de combustível para reter estoques internos. O consultor FGN Xenteka estima que a demanda asiática já caiu em quase 2 milhões de barris por dia. Os mercados de ações em todo o continente refletem essa devastação. De acordo com Bloomberg News, as ações globais caíram 5,5% desde o início da guerra, com os mercados de ações asiáticos sendo os mais atingidos. O Estreito de Hormuz foi colocado no centro de uma tempestade geopolítica global. Isso enviou índices de patrimônio caindo em toda a Ásia de Mumbai a Tóquio. A indústria proquímica, a coluna vertebral invisível da manufatura moderna, está em caos. Singapore's Aster Chemicals, Indonésia's PT Chandra Asri Pacific, Thailand's Rayong Olefins e China's Wanhua Chemical todos declararam medida forçada. Aproximadamente 85% das exportações de polietileno do Oriente Médio passam pelo Estreito de Hormuz. Os aumentos de preço de embalagem, componentes automotivos e bens de consumo. Isso não é algum gráfico financeiro abstrato. Isso é comida ficando mais cara, combustível ficando escasso e empregos desaparecendo em um hemisfério inteiro. A Ásia pode estar queimando primeiro, mas as chamas estão se espalhando para o oeste rápido. E não estão apenas vindo através do canal de energia. Estão atingindo comida, aviação, fertilizante e as próprias redes de logística que mantêm a civilização moderna funcionando. A guerra precipitou uma segunda grande crise de energia e subsequente crise econômica para a Europa, primariamente através da suspensão do gás natural liquefeito qatariano e do fechamento do Estreito de Hormuz. O conflito coincidiu com níveis historicamente baixos de armazenamento de gás europeu estimados em apenas 30% de capacidade seguindo um inverno severo de 2025 a 2026, causando que os benchmarks de gás TTF holandês quase dobrassem para mais de 60 por megawatt-hora em meados de março. Os aeroportos europeus se tornaram o canário na mina de carvão. Os aeroportos europeus começaram a impor restrições no reabastecimento devido à escassez de combustível de jato e as companhias aéreas preemptivamente cancelaram voos. Na Itália, 4 aeroportos em Bolonha, Milão, Trieste e Veneza colocaram restrições no combustível de jato. O combustível de jato teve média de 195 por barril semana passada, mais do que o dobro da média do ano passado. O custo do combustível de jato nos EUA disparou 95% desde que a guerra começou. A disrupção da aviação é mais profunda do que apenas custos de combustível. A aviação foi significativamente disrompida devido ao fechamento do espaço aéreo em corredores de voo-chave entre África, Ásia e Europa. As companhias aéreas estão redirecionando voos ao longo de caminhos de voo mais longos que contornam o Oriente Médio, adicionando tempo de jornada e custos de combustível. Enquanto vários grandes aeroportos no Oriente Médio também foram fechados, que coletivamente lidam com cerca de 15% do tráfego aéreo global. Mas aqui é onde a crise dá uma volta que a maioria das pessoas não considerou. Comida. Até 30% dos fertilizantes internacionalmente comercializados normalmente transitam pelo Estreito de Hormuz. E agora eles não estão se movendo. Os preços da ureia aumentaram 50% desde o início da guerra. Enquanto outros preços de fertilizantes como fosfato de amônico também subiram. Os preços de ureia do hub de fertilizantes de Nova Orleans já subiram de 4,755 por tonelada métrica para 680 por tonelada métrica. Isso está atingindo no pior momento possível. O choque de preço e a escassez de fertilizante durante a estação de plantio da primavera podem reduzir o plantio e rendimentos de milho nos EUA. A principal matéria-prima para a carne bovina, aves e laticínios dos EUA e potencialmente aumentar os preços globais de alimentos em 2027. Diferentemente do petróleo, o setor de fertilizantes não possui reservas estratégicas coordenadas internacionalmente, tornando as interrupções de oferta mais difíceis de gerenciar.
O economista-chefe da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Maxime Torrero, soou o alarme. Ele chamou o colapso no tráfego de petroleiros através do Estreito de Hormuz de um dos choques mais severos aos fluxos de commodities globais em anos recentes, com implicações significativas para a segurança alimentar, produção agrícola e mercados globais. O Brasil é quase inteiramente dependente de fertilizantes importados, com quase metade de sua oferta transitando pelo Estreito de Hormuz. Dado que o Brasil representa cerca de 60% das exportações globais de soja e é um grande exportador de milho e açúcar, uma escassez de fertilizante sustentada ou pico de preço pode compelir os agricultores a reduzir o uso, causando uma queda nos rendimentos das culturas com implicações significativas para a segurança alimentar global. E então há o que o CEO próprio da Chevron, Mike Wirth, disse da conferência S&P Global Platts em Houston. Existem manifestações físicas muito reais do fechamento do Estreito de Hormuz que estão se propagando pelo mundo. Os especialistas em cadeia de suprimentos foram explícitos sobre o cronograma. O impacto oceânico inicial pode levar 10 a 14 dias para aparecer, mas a pressão real tipicamente atinge dentro de 2 a 5 semanas. À medida que contêineres desviados chegam em aglomerados, o congestionamento do terminal aumenta e a demanda de drenagem supera a disponibilidade de caminhões e chassis. As principais companhias globais de navegação marítima Maersk e Hapag-Lloyd já suspenderam rotas do Oriente Médio e há uma ameaça iminente que tornaria tudo isso incalculavelmente pior. Um assessor próximo ao supremo líder do Irã, Mojtaba Khamenei, ameaçou que aliados iranianos poderiam fechar a rota de navegação de Bab al-Mandab como o Irã efetivamente fez com o Estreito de Hormuz. Se Bab al-Mandab fosse fechado junto com o Estreito de Hormuz, um quarto da energia mundial e um grande pedaço das exportações da Ásia para a Europa seria bloqueado. A economia mundial está sendo mantida refém pelo fechamento de facto do Estreito de Hormuz. Os preços de gasolina, combustível de jato e diesel dispararam. Os mercados de ações caíram e as probabilidades de recessão subiram. Daryl Fletcher, diretor administrativo de commodities na Bannockburn Global Forex, capturou o sentimento da classe profissional observando isso se desenrolar. Eu vi muito e tendo a ser de cabeça fria em grandes movimentos de mercado, e ainda assim acho que o mercado está subestimando as circunstâncias aqui. Então, aqui estamos, 8 de abril de 2026. Um cessar-fogo que durou menos de um dia, um estreito que permanece fechado e uma economia global que está hemorragando de cada artéria. A paisagem diplomática está fraturada. Os EUA exigiram quarta-feira que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz após a República Islâmica fechar a via aquática em resposta aos ataques israelenses contra o Hezbollah no Líbano. Os Estados Unidos e o Irã ambos reivindicaram vitória após atingir o acordo de cessar-fogo. E líderes mundiais expressaram alívio mesmo quando mais drones e mísseis atingiram o Irã e países árabes do Golfo. Mas ambos os lados estão contando histórias completamente diferentes sobre o que o acordo até significa. O Irã disse que o acordo o permitiria formalizar sua nova prática de cobrar de navios que passam pelo estreito uma via crucial para o petróleo. Os EUA esclareceram que considerariam o Irã cobrando pedágios para atravessar o estreito como uma limitação. O Irã cobrou de algumas companhias de navegação uma taxa reportada de 2 milhões para garantir passagem segura pelo estreito. Anteriormente, o estreito era considerado internacional e não sujeito a pedágios. A ideia de que o Irã poderia transformar uma das vias internacionais mais críticas do mundo em uma cabine de pedágio, extraindo milhões por navio em perpetuidade, tem implicações massivas. O economista-chefe do Capital Economics Group, Neil Shearing, notou que isso equivalia a uma nacionalização parcial de facto da rota de navegação. O Irã provou que pode negar trânsito a um custo aceitável para si mesmo e nenhuma opção militar dos EUA plausível pode confiável reverter isso a curto prazo. O Irã foi enfraquecido militarmente, mas permanece longe de ser derrotado. A narrativa militar dos EUA diz o contrário. O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que as forças americanas e israelenses haviam alcançado uma vitória militar capital V e que o militar iraniano não mais representava uma ameaça significativa, mas o estreito ainda está fechado. O petróleo ainda não está fluindo e o Irã ainda tem alavancagem. Enquanto oficiais do EUA em grande parte descreveram a ofensiva militar contra o Irã como um sucesso, o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz se tornou um ponto de frustração para a administração Trump. Até mesmo as negociações de cessar-fogo tiveram uma qualidade surreal. O presidente Donald Trump disse em um post de verdade social de madrugada: uma civilização inteira morrerá tonight, nunca a ser trazida de volta novamente se o Irã não vier à mesa de negociação e reabrir o Estreito de Hormuz antes de um prazo à noite. Trump concordou com o cessar-fogo menos de 2 horas antes de seu prazo de 20 Brexit. Ele disse que o acordo dependia da reabertura do Estreito de Hormuz. E ainda assim aqui estamos, na manhã seguinte, e o Irã efetivamente fechou o estreito ao longo do último mês de guerra, estrangulando os carregamentos de petróleo do Golfo Pérsico e desencadeando uma crise de energia global.
Enquanto isso, a partir de terça-feira, 187 petroleiros carregados com 172 milhões de barris de petróleo bruto marítimo e produtos de petróleo refinado permaneceram dentro do Golfo. De acordo com Kepler, uma firma de inteligência comercial global, esse atraso não se limpará durante a noite com potenciais consequências duradouras para mercados de energia. O tráfego marítimo através do Estreito de Hormuz começou um rebote tentativo a partir de níveis próximos de zero, com a mídia iraniana reportando 15 navios transitando nas últimas 24 horas a partir de 6 de abril, o mais alto em semanas. Mas as empresas de navegação permanecem cautelosas em meio a riscos de segurança, congestionamento portuário e reportes de pedágios, mantendo as médias diárias bem abaixo das normas pré-guerra de 120 mais navios. Carlos Chamada de Corp Currency Research escreveu: além do curto prazo, o regime de governo iraniano argumentavelmente solidificou seu controle político e demonstrou sua capacidade de trazer os mercados globais de petróleo e gás de joelhos. O Dallas Federal Reserve modelou os cenários. O crescimento do PIB real global trimestre sobre trimestre no quarto trimestre de 2026 pode cair 2 pontos percentuais. Se a interrupção de oferta de petróleo permanece limitada a um trimestre, 0,3 pontos percentuais se durar 2 trimestres, a redução aumentaria para 1,3 pontos percentuais. Se a disrupção persiste por 3, 4, o que sabemos com certeza é isso. Dano suficiente pode já ter sido feito para deixar preços de energia e muitos outros mais altos por mais tempo. As pressões inflacionárias, tanto reais quanto percebidas, moldarão a tomada de decisão do Banco Central. Conforme as escassez se tornam agudas, países mais ricos resistirão a preços mais altos, enquanto países no mundo em desenvolvimento sofrerão verdadeiras escassez. O Centro Stimson, um think tank de segurança baseado em Washington, resumiu a crise inteira em uma frase: Hormuz não é meramente uma alavanca tática que o Irã pode ameaçar ou os Estados Unidos podem defender. É uma correia de transmissão entre a guerra regional e a economia global. E agora essa correia de transmissão está quebrada. O cessar-fogo está em limbo. O estreito está fechado novamente. O vice-presidente do ZEUA, Jody Vance, chamou o acordo de frágil. Os mercados de previsão estão dando-lhe apenas 16% de chance de normalizar até o final do mês. O Brent ainda está acima de 90 por barril mesmo após o crash de ontem. Os preços do diesel são previstos atingirem mais de 5,80 por galão em abril. Os preços da gasolina no ZEUA já atingiram 4 por galão em 31 de março. Os preços da gasolina em partes da Califórnia já foram fotografados acima de 6 na bomba. Ninguém sabe como isso termina. O que sabemos é que o Irã mostrou ao mundo que pode manter a economia global refém através de um trecho de água de 21 metros. E por enquanto, ninguém descobriu como parar isso.